Shalom, meus queridos. Vocês me ouvem agora? O áudio está legal aí? Eu não consigo visualizar aqui de longe os comentários. Eu não sei se o áudio está legal aí. Mas shalom, que bom tê-los aqui conosco. Vai compartilhando essa live, compartilha para os seus amigos, para a sua família, compartilha para os seus colegas, para todos os seus contatos. Vai mandando no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. E a gente vai estar aqui, né, dando continuidade, daqui a pouquinho ouvindo uma palavra com o pastor Rogério Dantas. Meu pastor, shalom. Shalom, minha filha. Saudade, nunca mais a gente tinha feito uma... Verdade. Quer dizer, aqui na igreja, aqui né? na igreja. Semana passada a gente teve a oportunidade aí de, né, compartilhar Verdade. uma palavra, mas é sempre bom ter você, né, Que bênção. juntos aqui para a gente estar aprendendo também, né? Glória a Deus. Crescendo e aprendendo em Cristo. E está ali o Azaf. E a gente vai louvar hoje, Azaf? Azaf está ali. Mas não é para amanhã não, viu, Azaf? É para agora. Azaf está ali preparando tudo, deixando tudo ok para a gente louvar ao Senhor. Que bom é louvarmos ao Senhor. Que bom é exaltarmos, adorarmos o seu santo nome. Quando tudo estiver difícil, fácil, como esteja, louve e adore. Né? Não importa, a gente não depende da situação para adorar, para louvar. A gente não depende das circunstâncias, não depende dos fatos ao nosso redor. Porque a gente nasceu para isso, né, pastor? Nós somos feitos, criados para isso, para adorar o Senhor. O projeto original de Deus foi nos fazer a semelhança dele. Esse projeto continuou de pé, né, apesar do pecado ter entrado no mundo, descaracterizado muito. Né? Paulo fala lá em Romanos 8 que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus com essa finalidade, para que sejam semelhantes ao seu Filho Jesus. Então o projeto original continuou o mesmo, nós somos criados para sermos semelhantes a Cristo. E Cristo, ele dava toda a glória ao Pai. Né? E nós estamos aqui para isso, para dar toda a glória a Deus, louvar a Deus, porque só Ele tem palavra de vida para nós. Tem uma canção que fala sobre isso. Sim, pastor, pode falar. Não, a diferença entre o cantor e o adorador, né? Sim. Quando a gente fala de adoração, a gente está falando de algo que mexe, né, com a estrutura de Deus. Porque Deus, ele não busca o cantor, não busca o levita, ele busca o adorador. Né? Quando se fala de adoração, né, adoração fala de quem Deus é. Uau. Né? O louvor fala do que Deus faz. Né? Então, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, ok? Porém, existe louvor de adoração, né? E quando Jesus fala para aquela mulher, a samaritana, que é chegado a hora, e já chegou, ele antecipa. Uau. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai está à procura, ou seja, só procura quando não é fácil. Ninguém procura, né, o que é fácil, porque se acha logo. E aí tem um detalhe, que existe o adorador que não é verdadeiro. Ele está dizendo, os verdadeiros, porque tem uns que são fachada pura. Só Deus sabe o que está lá dentro. Porque a adoração fala de quem Deus é. A adoração é beijar a face do Senhor. Então você não adora com microfone. Né? Você não adora com instrumento. Você adora, né, com o seu ser. Né? Você não precisa de um microfone para adorar. Você adora tanto no altar como no banco. Né? Sim. Sim, verdade. Então, isso. o verdadeiro adorador, ele adora com a sua alma, né? Ele adora quando ele mergulha completamente na presença do Senhor para contemplar a face, a beleza da sua santidade. Mas vamos lá, vamos adorar ao Senhor. O né? incrível é que, assim, eu acredito, né? Cada um pode crer da forma que quiser, mas eu acredito, pastor, que a adoração
o que Deus nos ensina sobre a adoração, o que Jesus nos ensina é que a adoração ela é em espírito e em verdade, né? Então a gente tem hoje muitas escolas de adoração e é bom, mas acabou entrando por um caminho que foge da adoração, porque tenta sistematizar um jeito, um estilo, e a adoração não é isso. A adoração é um estilo de vida. Né? É um modelo de vida, né? Sim, sim. Eu estou aqui falando enquanto no Azaf, entendeu? Vamos lá, Azaf. Se você não cantar, olha. Aleluia. Nós estamos aqui pelo Instagram, por onde? Pelo Instagram do pastor Rogério Dantas. Deus abençoe a vida de cada um. Mas, Azaf, essa canção é muito linda. Muito linda, mas a gente pode trocar ela? Então a gente canta ela, depois eu canto outra, tá bom? Aleluia. Se tiver dificuldade, eu canto também, viu, meu filho? Com certeza. Nós estamos aqui, ó, a dupla. Aleluia. Que esse amor de Deus manifesto na cruz, venha desatar, romper com todas as mentiras do diabo, todas as fortalezas que o inimigo tentou erguer na sua mente, na sua vida, por aquilo que as circunstâncias dizem. Receba onde você estiver na sua casa esse amor de Deus. Aleluia. Receba onde você estiver essa graça no Espírito Santo. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Receba desse amor, beba desse amor nessa noite, abrace, se entregue a esse amor. Ele não desiste de você, ele insiste todos os dias, ele insiste. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou lá na cruz por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Deixa ele romper com as mentiras. Deixa ele quebrar as mentiras, as fortalezas da sua mente de rejeição, de que você não pode, não consegue, de inferioridade, de impotência, toda a falta de estratégia, de visão diante da situação atual. O Senhor vai te dar uma ideia. Ele vai te levantar e você vai sobrepujar todo o vale de impossibilidade.
Ah, você vai alçar voos altos, porque você é águia. Você é filho do Altíssimo. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você quer se entregar a esse amor? Você que não fez uma aliança com Jesus ainda, chama o pastor aqui no direct. Fala, pastor, eu quero fazer uma aliança com Jesus. Eu quero renovar minha aliança. E você que sabe que tem alguém afastado, longe de Deus, compartilha essa live com essa pessoa, queridos. Ah, seja instrumento de Deus. Seja um missionário online. Compartilha essa live. E você que precisa renovar sua aliança, precisa de força espiritual, chama a gente no direct. Nós estamos aqui para servir o reino. Nós estamos aqui para orar por você. Chama a gente no direct. Nós vamos orar por você, acompanhar você. Mas, Asaf, a canção que eu falei, ela é em sol maior. A Gabriela Rocha, ela canta, ela diz: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? É uma canção que eu amo muito e me veio à mente aqui. Você dá um sol maior para mim? Posso, pastor? Ô, minha filha. Aleluia. Eu já me empolguei, não ia cantar só uma, mas já me empolguei. Aleluia. Queira beber desse amor, dessa graça. Esse pão que desceu do céu, ele está disponível para você. Ele está disponível para você. Não perca a oportunidade. Deus está te oportunizando hoje. Não perca a oportunidade. Aleluia. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida
dá nem vontade de pregar, não, minha filha. Ah, que isso. Estamos aqui esperando essa palavra. Oh, glória. E essa música aí vem, né, vem convergir assim para o texto que a gente vai estar ministrando, né, nessa noite. Uma palavra assim que Deus colocou no meu coração agora aqui. E é um versículo interessante, João 6:66. Não é por acaso, né? E olha o que é que está escrito aqui, né? Esse número 666, né? Que é o número da besta, né? Mas olha o que é que está escrito aí, João 6:66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, né? Ou seja, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, desertaram, né? Deixaram ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Só até aqui. É engraçado, essa palavra, Jesus traz um sermão assim muito duro, né? Uma palavra daquela que só quem é crente mesmo gosta de ouvir, né? A gente às vezes ouve uma palavra dura e sempre tem um irmãozinho assim dentro né, da igreja, né? E aí quando ouve essa palavra, aí fala papai, tá doendo, mas tá gostoso. Né? Então, palavra dura é uma palavra que a palavra de Deus diz, né, que a vara consola. A vara é para as costas do insensato, né? Mas essa vara, ela traz consolo, traz edificação, né? É uma vara que exorta, mas traz consolo, né? E a gente precisa entender que Deus, ele prova a quem ama, né? Ele exerce exerce algo que vai nos trazer dor muitas vezes, né? Mas com certeza a gente vai entender que tudo vai cooperar na nossa vida, né? Quando a gente apanha, quando a gente sofre, a gente passa por processos, situações que a gente jamais pensou em transitar, mas tudo vai cooperar, né? E a gente tem que ter uma mente aberta, né? Um espírito quebrantado, sensível, para compreender o tempo, né, de Deus na nossa vida, porque Deus não perde tempo. Deus, ele sempre está usando as circunstâncias da vida para agregar na nossa vida, para nos fazer crescer, amadurecer, que esse é o propósito de Deus, né? É nos treinar, nos tornar mais maduros, né? E ninguém amadurece sem ser provado, sem ser, né, passado na fornalha, né? Isso é fato. Então, a gente às vezes fala assim: Senhor, não aguento mais prova. A prova de hoje é diferente da prova de amanhã. A de hoje te prepara para a de amanhã. É assim. Enquanto você estiver aqui na terra, vai passar por prova, né? Vai ser exortado, vai ser provado, né? Até para provar Deus escolhe, não é qualquer um, né? Até para provar Deus escolhe. Mas vamos aqui para o texto, né? Jesus traz um sermão duro, né? Um sermão de confronto. Eu imagino que Jesus está falando pela pandemia. Jesus está confrontando
né? A cada dia a gente vê, a gente ouve, né? Vê pela televisão e ouve as pessoas comentarem de tantas situações que às vezes nos causam medo, pavor, terror, né? Mas o povo de Deus não precisa ficar com medo, tem que ter medo de Deus, não medo do que está acontecendo, porque tudo está no controle de Deus, né? E aí ele disse, depois desse sermão, os discípulos começaram a desertar, a abandonar ele. E aí Jesus chega para os 12 que foram diretamente escolhidos, treinados por ele. E vocês, não querem ir também não? Não querem ir também não? Qual é o pastor que faria um negócio desse? Vê uma igreja indo embora, e aí fica aqueles que estão mais na linha de frente. E vocês? Ué, vocês ficaram? Não querem ir também não? É difícil, né? A gente ter essa compreensão. Mas Jesus está dizendo assim, eu estou treinando aqui gente madura. Eu estou preparando pessoas aqui com lombos cingidos, pessoas que vão receber, né, paulada, vão receber afrontas, perseguições, como ele diz lá em Mateus capítulo 5, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo o mal contra vós por minha causa, alegrai-vos antes. Parece um contrassenso, né? Você está sendo perseguido, você está sendo injuriado, caluniado, né? E de repente Jesus fala, alegrai-vos. Parece, está brincando, né? Não basta o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, tanta injúria, tanta perseguição, tanta calúnia, tanto sofrimento. As pessoas querem me matar, querem puxar o meu tapete. E o Senhor está dizendo para me alegrar. O que a gente entende aqui, pastora? Deus está dizendo assim, olha, eu quero forjar em vocês um caráter inabalável. Eu quero forjar em vocês uma estrutura, né? Uma estrutura uma estrutura madura. Uma estrutura que vocês vão passar por tudo isso, mas vão entender. O pastor Ramalho estava ministrando ali, né? Ele falou uma coisa assim, que quando eu chego em casa eu posso estar, assim, o inferno pode, né, desabar para querer me atingir, para querer me abalar, mas, né, por dentro você pode até suportar, né, tá sofrendo e tudo mais, mas por fora nós somos sunamitas, vai tudo bem. A gente não pode passar uma imagem de que você está, né, tá sendo derrotado, está sendo, não, pelo contrário, você sabe em quem você crê, quem é que te sustenta. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito dessa frase, que Deus nunca nos leva para um lugar primeiro, antes de nos treinar, de nos preparar, de nos estruturar. E quando Deus nos coloca numa posição, Ele antes, né, Ele nos estrutura, porque nós vamos chegar a um momento que nós vamos ser provados. E Deus não coloca alguém no lugar antes de estruturar, né, para que essa pessoa venha sofrer as pressões da própria posição, né? E a estrutura que vai lhe dar resistência, que vai lhe dar, né, essa capacitação para que você possa suportar, né, todas essas investidas que certamente virão contra a sua vida. Quanto maior é o propósito de Deus, maior a estrutura que Ele vai alicerçar, que Ele vai preparar, para que você possa suportar, porque não existe posição sem pressão. Aí eu penso assim, o presidente da República hoje, a gente vê alguns vídeos, né, que as hienas, né, tem um leão ali, e ele se defendendo de tanta hiena, né, todo o sistema político, sistema, né, que hoje opera no nosso país, a imprensa, o STF, né? Então, todo mundo contra ele. E ele sozinho ali. Se ele não tivesse estrutura,
já teria chutado balde, né? Já teria desistido. Né? Mas quando Deus chama para um lugar, Deus gera essa estrutura na própria pessoa. Então, Jesus está dizendo, vocês não querem ir embora também, não? Vocês não querem desertar, querem me abandonar, não? E aí Pedro, sempre afoito, sempre com uma palavra na boca. Eu gosto de Pedro porque Pedro é autêntico, né? Apesar dele não ter estrutura ainda, mas ele fala o que está lá dentro. Para onde iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Né? Um pouco romântica essa frase de Pedro, né? Um pouco romântica, pastor. Porque um dia ele achou a fogueira. Mas, embora ele tenha achado a fogueira, eu acredito que... É meio estranho dizer em parte é verdade, porque a coisa ou é verdade ou não é, né? Mas isso dentro de Pedro, porque ele não tinha estrutura, mas isso dentro de Pedro era uma verdade. Para onde iremos nós? Né? Ele foi bem dependente nessa frase, ele foi bem... E trouxe uma verdade tão poderosa. Mas teve um dia que ele foi para perto da fogueira lá se esquentar e perguntaram, você é um deles? Não, nunca nem vi esse homem. É porque não tinha estrutura, né? Deus é tão lindo assim no trabalhar, né, na estrutura do homem, porque Deus nunca exige o que ele não deu. Né? Ele não requer um fardo além do que você possa carregar. Então esse é o princípio, né? Então Deus só vai exigir de você aquilo que ele já te deu. Então ele sabe que você tem, então ele vai exigir. E quando você, né, Jesus pega mole, pega devagar, não, eu posso pegar pesado, porque eu sei que você tem estrutura para suportar. Então, Deus nunca vai nos levar a uma posição sem que antes ele nos prepare, nos dê estrutura para suportar as pressões da posição. Então, isso é fato. Deus não te coloca, Deus só coloca você. Não, você aguenta. Eu sei que você pode, você vai. Entendeu? Então, o que eu acho interessante também aqui, que Pedro diz, para quem iremos? Porque o mais importante não é onde, é a pessoa. Né? Eu gosto disso, quando, às vezes as pessoas falam muito do lugar, né? Eu vou para o céu, né? Eu quero ir para o céu, eu quero ir para a presença de Deus, porque se o céu não conter a presença de Deus, eu não quero ir. Você sabe que uma vez o inferno sediou o céu? Porque céu não é lugar, céu é a presença. Né? Tudo gira em torno da presença. Né? Um dia Deus desceu, veio até a terra, quando Salomão fez aquela oração, né? E Deus falou, pede o que tu quiseres. Né? E ele pediu, né, sabedoria e tal. Aí na segunda experiência, aí ele caprichou, ele viu que a experiência foi boa. Quando Deus veio, Deus não veio sozinho. O céu veio todo. E aí, naquela experiência da inauguração do templo, né, que foi a glória de Deus. Mas céu é onde ele está, né, é a presença dele. E um dia, Jesus não foi encontrado nem no céu, nem na terra, foi encontrado no inferno. Aí ele teve que transportar o céu para o inferno, né? Porque a manifestação da glória não está no lugar, mas na presença. Então eu quero estar onde ele está. E onde ele não está, para mim não serve. Porque tem lugares aqui na terra que Jesus não é bem visto, não é bem-vindo. Né? Ele não é bem-vindo. Se ele não é bem-vindo, eu também não sou. Eu sou bem radical assim, nessa questão, porque meu negócio é com Jesus. Né? Muitas vezes, né, a gente se vê numa situação que você tem que agradar a pessoas.
Mas eu quero lhe dizer um segredo aqui, um segredo. E a gente aprendeu com Jesus. Porque um dia ele falou assim, quando eu ascender aos céus, então vocês vão me conhecer. Vocês vão saber quem eu sou. E que eu não faço nada de mim mesmo, não falo nada de mim mesmo, mas falo e faço como o Pai tem me ensinado. O Pai sempre está comigo. Olha que privilégio. Nunca tem me deixado só. Meu Deus. Uau. Nunca tem me deixado só. Isso é o grande trunfo. É o maior privilégio. Nunca tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então o segredo é agradar o coração de Deus. Né? Quando Jesus, lá no Rio Jordão, ele foi batizado lá por João Batista, e aconteceu 3 episódios ali, né? O céu se rasgou, o Espírito veio sobre Jesus, e Deus bradou em alta voz ali, Deus bradou em voz audível, onde todos ouviram a sua voz. Não é engraçado? Todos ouviram a voz. Este aí é o meu filho amado. Ele não falou só para Jesus, falou para todo mundo. Testemunhando, testificando. Este aí é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. A ele ouvi. Então, eu gosto de comungar um pensamento de que eu não estou aqui para agradar você. Eu não estou aqui para agradar A ou B. Estou aqui para agradar a Deus. Por isso que o meu negócio, às vezes eu sou meio radical e as pessoas não compreendem, né? Porque o bom é você fazer a vontade de Deus. E as pessoas, não, mas Deus deu para você fazer, para você decidir. Não, mas na minha relação com Ele é uma relação diferente. Né? Quando Deus falou assim, achei a Davi, homem segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Ou seja, você já parou para pensar a profundidade disso que Deus falou? Deus rejeitou um rei e encontrou um outro, segundo o coração dele, que iria executar, porque Saul não executou a vontade, a palavra, que vai executar toda a minha vontade. Então, eu gosto de pensar na perspectiva de relacionamento, onde você vai, em primeiro lugar, agradar o coração de Deus e que vai fazer a vontade dele, né? Porque não adianta você querer agradar e ser desobediente, né? Então, este é o segredo. O profeta Jeremias, ele traz uma palavra muito tremenda também, que vem a convergir com esse pensamento, né? Ele diz assim, eu, o Senhor, fiz os céus, a terra e tudo quanto nela há, com o meu braço estendido e com o meu grande poder, e eu os dou a quem me agrada. Então eu fico sempre, né, nessa pegada aí de agradar a Deus. Se Deus falou uma coisa para mim, acabou. Para mim é ordem. Para mim é ordem. Deus falou, eu posso aborrecer meu irmãozinho, minha irmãzinha, meu pai, minha mãe, meu pai já se foi, né, meus filhos, mas digamos, a palavra de Deus, para mim é ordem. Porque quando Deus fala alguma coisa, é porque Deus já tornou real, Deus já fez, Deus já materializou. Então a gente tem que pensar dentro dessa perspectiva de relacionamento, porque nem todo mundo tem um entendimento, nem todo mundo pensa dessa forma, porque não tem uma vida, né, assim, que não conhece Deus, que não anda com Deus. Então, Jesus estava aqui dando uma palavra para os discípulos, mas treinando eles, testando eles, né? Palavra dura, para ver se eles obedeciam ou não. Muitos não suportaram, muitos, peraí, né? Pegaram o caminho da roça. E aí Jesus falou, e vocês? Vocês vão ficar? Porque tudo que Deus faz é visando o nosso crescimento, visando a nossa maturidade. Eu preciso de pessoas maduras aqui, pessoas que eu possa falar uma coisa, você já pegou aqui, ó, não preciso falar 2 vezes. Meu pai era assim.
quando ele falava uma coisa com a gente, ele não repetia. Ele mandava o recado, às vezes ele falava com os olhos. Né? Ele falava, não, já entendi o recado. Ele falava, não, Rogério, se ele falasse a segunda, pronto. É como Deus fala assim, Saulo, Saulo. Né? Samuel, Samuel. Né? Quando ele fala duas vezes, né? É o ai de Deus, né? Que é terrível, né? Mas quando Deus chega a esse extremo é porque a coisa já passou do limite. Mas a misericórdia dele se renova a cada manhã, né? Então, minha filha, eu penso que Deus ele está trabalhando uma igreja madura, dando resistência à igreja, né? Passando pelo fogo, pela fornalha. Né? Tem que sair como ouro. Porque eu sempre, às vezes, estou pregando aí na escola de discípulos, né? De aprendizado, que Jesus ele não vem buscar uma igreja infantil, uma igreja menina, imatura. Por isso ele não é pedófilo, né? Jesus não é pedófilo. Ele vai se casar com a igreja madura, que Paulo disse que é santa, irrepreensível, sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, mas digna do Cordeiro. Né? Então nos ajuda, Senhor. Nós temos que nos sentir dignos. Né? Nos ajuda porque imaculada, digna do Cordeiro, a gente está faltando muito, né, para chegar. Então, por isso que nós mesmos retardamos o processo do retorno. Pouco se ouve falar Maranata. Pouco se ouve. Essa palavra não é conjugada, né, no vocabulário das pessoas, porque as pessoas estão com o coração mais na terra. Sim. Coração mais nas coisas dessa terra. Ninguém pensa mais no céu. Não. Então a gente precisa crescer. E é tempo de maturidade. Esse foi o tema que nós recebemos da parte de Deus assim, para tratar durante esse ano. Né? E Deus está amadurecendo aí, amadurece na fornalha. Eu creio que depois dessa pandemia, pastor, as pessoas, muitos estão dizendo assim, depois da pandemia, as pessoas vão voltar diferentes. Mas Deus está dizendo assim, olha, não é depois da pandemia, é durante a pandemia. Vocês precisam se posicionar, né, e começar a viver diferente. Né? Nós temos que, em vez de ficar apontando para os outros, a gente precisa começar a abrir a porta da nossa alma. Né? A gente olhar para dentro de nós, onde é que eu preciso mudar? Onde é que eu preciso... Né, eu preciso melhorar, porque Deus está, eu creio assim, Deus está confrontando, né, Deus está confrontando nações, povos, governantes, está confrontando, mas a igreja, Deus está despertando, Deus está trazendo um realinhamento para que a igreja possa, né, se realinhar dentro da visão e da direção de Deus, bem posicionado, para que Deus não vai abandonar a sua igreja, Deus não vai destruir a sua igreja, não. Por isso que nós não temos que ter medo da pandemia, apesar de ser real, de ser ameaçador, né? A mídia coloca isso aí, mas você não tem que ter medo, você tem que ter medo de Deus. Quando eu vejo assim, Deus apertar, aí eu tremo na base. Deus vai apertar. Peraí, você não precisa apertar, não. Eu já estou aqui. Calma, Jesus, cheguei. Deus fala uma coisa para mim, não precisa falar duas vezes. Cheguei, sim. Aqui. Você viu a experiência que eu passei recentemente, né? Sim, sim. Então você mais sabe que a gente compartilhou assim, mas para mim, Deus falou uma coisa aqui. Poxa, verdade. Eu já tremo nas bases. Peraí, é Deus mesmo, que se não for, aí, né? Eu não vou assim, não.
Que nada. Deus, eu não ajo dessa forma. Eu temo ao Senhor. Deus usa quem quer, da forma como quer. E, perdão por lhe cortar, mas o que eu acho mais interessante, uma das características que eu admiro no pastor Rogério é a humildade. E o que eu acho mais interessante é que ele fala assim, eu erro em muitas coisas, eu sei que eu faço besteira, eu erro, mas o que Deus falou para mim não faz, eu não faço. Né? E isso, tem pessoas que não têm esse temor. Né? Deus fala, não faz, não vai, não é por aí, e a pessoa está indo, né? Não dando ouvido à voz do Espírito. E sofre consequências, né, terríveis. Agora, outra coisa, Deus fala, não faz, eu não faço. Agora Agora Deus fala assim, olha, faz, segura aí, pronto, está seguro. Sabe por quê? Porque quando você sabe com quem você está andando, você confia. Nós estamos vivendo uma crise de credibilidade. Né? As mensagens que são transmitidas muitas vezes, a pessoa vai pensar assim, poxa, quem é que está transmitindo a mensagem? Tem credibilidade? Então eu vou segurar. Mas se não tem credibilidade, não vou dar muito ibope. Mas o que eu quero chamar a atenção também é que nós somos apenas os mensageiros. Você tem que ver, conhecer a fonte, de onde está saindo a mensagem. Eu gosto de falar sobre quando Elias estava lá no Ribeiro de Querite, aí Deus mandava, durante 1 ano, Deus alimentou Elias através de um corvo. E levava picanha, filé mignon, né, uma fraldinha, né, levava pão, né, e alimentava o profeta. Então, no dia que Deus mandava, hoje o cardápio vai ser, né, uma picanha daquela bem, né? E aí Elias pegava a picanha, comia a picanha, e na hora de Elias agradecer, ele agradecia a quem? Ao corvo? Obrigado, seu corvo. Hoje a picanha foi, ontem foi filé mignon, hoje foi melhor. Então, na verdade, ele não agradecia ao corvo, mas quem mandou, né, através do corvo. Nós precisamos entender que a nossa gratidão é a quem, né, não é o mensageiro, né, é quem enviou o mensageiro. Né? Então, nós somos mensageiros da palavra. E muitas pessoas estão, né, estão colocando interrogações por causa da descredibilização de muitos mensageiros, porque eles não entregam, né, o alimento genuíno, porque a fonte é inquestionável, a fonte é, né, precisa, a fonte, né, sempre, a minha preocupação é que eu tenho que receber da fonte, não importa o mensageiro. As pessoas, quem é que vai pregar? Parece que a credibilidade está maior no mensageiro. Né? Por exemplo, quando Jesus estava lá na aldeia de Marta e Maria, ele saiu, houve aquele episódio que Lázaro ficou morto, ou ficou enfermo, né? Aí Marta e Maria mandaram 2 mensageiros ir até Jesus, né? Discípulos. E chegaram lá, olha, aquele a quem tu amas está enfermo. E aí Jesus, né, sabia do cenário que precisava ser montado para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então ele manda a mensagem por esses mesmos mensageiros, porque, por exemplo, se você vai mandar um representante até um governador, você manda qualquer pessoa? Né? É uma pessoa assim importante. É alguém que realmente me represente. Que te represente e que tenha o que? Credibilidade. Não, olha, aqui, quando o presidente faz o congresso profético, o prefeito não pode vir, o governador, aí manda um representante. Ele tem que mandar alguém à altura. Não pode ser qualquer pé de chinelo. Né? Então mandaram até Jesus, e aí Jesus devolve e diz, olha, diga a Marta e Maria que essa doença aí não é para a morte. Não se preocupe não. A glória de Deus vai se manifestar. Então, eles chegam lá e transmitem a mensagem para Marta e Maria. Só que elas não deram crédito. Não deram crédito nem ao mensageiro e nem quem enviou. Quem mandou.
Não, Jesus falou o quê? Jesus falou que não era para a morte, mas ele está morto. Não, mas ele falou também que era para a glória de Deus. Então vamos acalmar o nosso coração, né? Vamos nos aquietar, porque se ele falou que é para a glória de Deus, acabou, meu filho. Não é isso? Sim. Então é nisso que a gente tem que segurar. Deus falou, porque quando Deus fala, é porque ele já fez. Então não tem o que temer, não tem o que você se preocupar. Então eu tenho segurado muito assim no que Deus está falando. Deus falou, pronto, aqui, ó, chova canivete, mas isso aqui, sabe por quê? Porque Deus coloca em xeque a sua própria deidade, o seu próprio caráter, né? Deus coloca em xeque a sua própria credibilidade, porque é impossível que Deus minta. E se Deus falou, você vai lá para Isaías 46, que você vai ver muito forte essa palavra. Eu disse, eu o fiz. Eu prometi, eu executarei, eu o Senhor. Né? Isso é forte. Né? Então, eu me apego muito, né? Isso é questão de relacionamento. O que está escrito, o que Deus fala. Nesse tempo de pandemia, eu seguro o que Deus falou. Pronto. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não precisa de um vírus para me matar. Né? Deus não precisa. E, biblicamente, todas as pragas, todas as pandemias, epidemias, Deus guarda o seu povo. Agora, se tem um no meio aí, um rebelde, um desobediente aí, Deus sabe, Deus conhece cada um. E Deus não precisa nem dar satisfação quando ele resolve, né, levar alguém, porque tem muitos crentes aí, né, que estão com medo, estão na tocaia, que estão lá na caverna, né, com medo do vírus. Em lugar de pastor, eu estava falando ontem na ministração, né, o bombeiro, ele tem que ser treinado, preparado para entrar no fogo, né, arriscando a sua própria vida. O salva-vida, ele tem que estar preparado para salvar e correr risco até mesmo de morrer juntamente com o que está sendo afogado. O soldado, ele vai para a guerra, ele não sabe se ele volta. Ele sabe que ele pode voltar ileso, como pode voltar ferido, como ele pode voltar no caixão. Né? E o pastor? Os reis, em tempo de guerra, estavam na guerra. E a guerra, a única guerra que Davi perdeu foi quando ele estava em casa. Verdade. A única guerra que Davi perdeu foi quando ele não foi para a guerra. E a minha pergunta é, onde estão os pastores? Se justificando, eles precisam ser referência. Eles precisam estar nas igrejas, precisam estar orando pelo povo. Né? Se é do grupo de risco, tem pastor aqui que tem mais de 65 anos de idade, está aqui na igreja direto. Né? Eu acho que a gente tem que contrariar, porque o evangelho é isso, é contrariar a realidade que nos é apresentada. Se o mundo está caminhando por um caminho, qual é a vontade de Deus? Caminhar no sentido contrário. É você confrontar essa realidade. Porque o mundo está dizendo isso, você vai dizer o contrário. Porque eu estou respaldado pela palavra de Deus. Então eu sou assim. Eu sou meio radical, eu sou meio chato com as coisas de Deus, porque eu acredito, eu creio. É por isso que as pessoas dizem, o pastor é um homem de fé. Né? Porque eu creio. O que está escrito eu creio, eu seguro. Né? Eu não vivo por vista. Já falei demais, né? Acho que é bom se concluir, porque vai cair a live, né? Já são 22 e... Não. 22? A gente começou um pouco mais. Veja aí quantos. Foi. Falta quantos? Faltam 3 minutos. Eu quero, posso dar um recado Pode, aqui, pastor? Eu quero aproveitar aqui e pedir a você que vá lá na nossa página do Instagram, @Laís Lima, LAISLYMAH, e segue a gente. E também no Instagram do programa, nós vamos iniciar um programa aqui abençoadíssimo, rico. Eu vou estar apresentando um programa voltado para as mulheres, e o nome do programa é Perfeitas. E a gente já tem lá
o Instagram do programa, é Perfeitas TV. Então você procura lá, @Perfeitas TV, é no canal 24 da STV, vamos estar transmitindo esse programa, né? Vamos estar com esse programa, assim, uma bênção, programa rico, nós teremos quadros abençoadores, entrevistas, até culinária a gente vai ter, gastronomia. Então vai lá e segue a gente no Perfeitas TV no Instagram. É só você que vai seguir, não vai seguir a gente também, não? Vou falar agora o seu. Ah, tá. Mas quem está aqui já lhe segue. Você que está aqui que não segue tem ainda. que divulgar aí, a gente precisa no YouTube, né? Porque estava Isso. parado, a gente precisa Lírio atingir News. 1000 e já rapidamente vai chegar. Então você divulga também aí para os seus seguidores aí, para poder clicar ali e seguir no YouTube, para que a gente possa estar, né, transmitindo lá também no ao YouTube. vivo aqui, ó, transmitindo não somente pelo Instagram e pelo Facebook, mas também pelo YouTube. Mesmo Eu quero deixar uma palavra aqui. Tem quantos falar. minutos? Tem quantos aí? 3? Okay. Eu quero deixar um conselho para você, olha, né, como pastor, conselho pastoral. A Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que aos homens. Eu não sou controlado por homens, eu sou controlado por Deus. Eu não sou movido pelo que eu sinto, pelo que eu ouço ou pelo que eu vejo. Eu não sou movido por emoção, eu sou movido pelo Espírito da revelação da palavra. Ou seja, eu sou movido pelo Espírito Santo na revelação da palavra. Então, seja movido pela voz de Deus, né? Seja movido pela palavra de Deus, seja movido pelo Espírito de Deus. Porque, infelizmente, hoje nós temos tanta gente emocionais. E uma coisa que Jesus deixou muito claro, né, que a família dele, né, não é carne nem sangue, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É fazer a vontade, é agradar o coração de Deus. É ir nesse caminho de, né, agradar a palavra de Deus. Porque aquele que ama a palavra será amado por ele, né, e ele se manifestará a cada um de vocês. Então, o conselho que eu deixo é: segura o que Deus falou com você. Se Deus falou, meu filho, acabou-se. Segura. Deus vai te honrar, Deus vai cumprir, Deus vai te exaltar, Deus vai fazer sucesso na tua vida. É isso aí. Então segue lá, porque, irmãos, no YouTube o tempo é maior, né, ilimitado. Aqui no Instagram a gente fica muito limitado ao tempo. Então, se você quer uma palavra, né, mais ampla, a escola de discípulos ser ministrada de uma forma ampla, os louvores, os eventos para serem ministrados diretamente no YouTube, a gente precisa da sua inscrição. Então, se inscreva aí no Lírio News. Lírio News, vai lá no YouTube e se inscreve no Lírio News. Você tem que apertar no ao vivo, que aí vai mostrar. Então, nós queremos fechar aqui, né? O tempo já está se esgotando, isso. Queremos abençoar a sua vida. Nós queremos também, nós vamos mostrar um aplicativo aí para você fazer uma oferta, né, na hora das lives, porque infelizmente as pessoas ficam procurando: pastor, preciso de uma conta para poder... E na hora você vai fazer a oferta. Nós vamos começar a colocar um modelo aqui, pique não sei o quê, né? Vamos mandar aí. Pronto. Você faz na hora, fazer o ofertório na hora da live, porque aqui é um culto também, e o culto tem que ter oferta. Amém? Amém. Então, ficamos por aqui. Deus abençoe você, um beijo no coração, que Deus possa cada dia abrir o seu entendimento, para que você possa estar agradando o coração de Deus. O segredo é agradar o coração de Deus. Não agrade, não queira agradar o coração de homens, mas agrade o coração de Deus, porque você terá o favor de Deus, né, ao teu lado, né, sempre corroborando com aquilo que Ele tem desenvolvido, tem feito na tua vida, ok? Então, fica com essa palavra. Acabou o tempo aí? Aconteceu um milagre nesse Instagram hoje, né? Que Deus te abençoe e que o Senhor possa te cobrir, te guardar da pandemia, do vírus, né? E proteger você, principalmente pela palavra da sua revelação, em nome de Jesus. Segura aí. Beijo. Deus abençoe, um beijo no coração. E não se esquece, vai lá no YouTube e se inscreve. Amanhã culto aqui. Quarta-feira,
voltamos com a live. Mas Amanhã, diretamente aqui, escola, né? transmitiremos da Escola de Escola Discípulos. de Discípulos. Ok? Você não pode perder. Não pode faltar o culto online, hein? Escola de Discípulos. Todo discípulo ligado, colado. A gente fica meio perdido aí, porque a gente está vendo ali, né? A gente está aguardando, mas só está está menos de 1 minuto. Daqui a pouco ele dá a contagem regressiva, mas já pode... Aí, agora foi. Temos 25, abençoe. 24, 23, 2. É isso aí. Um cheiro no espírito, Amo gente. vocês. Beijo. Se liga aí, viu? Segura o que Deus falou. Verdade. Você vai ser bem-sucedido. Amém. Deus te abençoe.